28 de abril de 2025. A Europa mergulha na escuridão. To yesterday's events. Yesterday, citizens across Spain and Portugal and parts of France faced an unprecedented power outage. And I would like to commend them for the calm and the civility that they have displayed in the midst of this most challenging blackout. A mensagem é clara. Não estamos prontos. Toda esta desinformação e algum caos, há algumas teorias da conspiração sobre aquilo que está a acontecer. Grande apagão atingiu toda a rede elétrica da Europa. Train station in Valencia, in Spain, that has been hit by a massive power outage that authorities there say is impacting the entire Iberian Peninsula. À beira do caos, na mais completa escuridão. Milhões de pessoas foram afetadas pelo apagão que atingiu principalmente Portugal e Espanha na última semana. Segunda-feira de caos geral em Portugal e na Espanha. Um apagão perto do meio-dia deixou os dois países sem internet celular, suspendeu o funcionamento de hospitais, supermercados e aeroportos. Imagino que en este momento, como estamos todos, muchos ciudadanos y ciudadanas se estarán preguntando qué sucederá mañana, qué deben hacer mañana. Talvez você pense que foi apenas um evento isolado, um apagão qualquer que não deve se repetir. Ou pior, que isso jamais te afetaria de forma direta. E aí vem aquele pensamento: por que eu me preocuparia com um simples apagão na Europa? Se aconteceu no outro lado do mundo, não tem nada a ver comigo, certo? É, meu amigo, é aí que você se engana. É um evento histórico que nos faz refletir sobre o que poderia acontecer se esse evento não só se repetisse, mas tivesse uma escala ainda maior. Vivemos em um mundo onde a estabilidade virou ilusão. Até os mais desatentos já perceberam que as coisas não são mais como antes. Nações atacam outras nações sem medir as consequências. Em um planeta onde o colapso global pode ser desencadeado com um clique nas mãos de um lunático sedento por poder. Eventos climáticos em escalas catastróficas são vivenciados todos os dias, de uma forma nunca antes vista. Onde cidades locais que há algum tempo eram considerados seguros, hoje são dizimados em meros instantes. A sociedade também adoece. Enquanto a degradação ganha palco e aplausos, os valores antes considerados pilares da civilização são tratados como antiquados e parte de uma sociedade conservadora e ultrapassada. E a tecnologia, essa que devia ser nossa aliada, cada vez mais é usada para causar destruição em massa, ao invés de ser usada como ponte para construir ferramentas cada vez mais avançadas que nos permitissem tocar os céus. A ciência que um dia iluminou caminhos, agora alimenta máquinas de guerras e controle. É, meu amigo. Como foi que chegamos até aqui? Para entendermos isso, precisamos retroceder muito mais do que alguns anos e séculos. Precisamos retornar às origens da nossa existência.
Desde os primórdios, o ser humano precisou superar desafios extremos para prevalecer sobre as outras espécies. Não éramos os mais fortes, nem os mais rápidos. O que nos fez sobreviver foi algo muito mais poderoso: a capacidade de adaptação. Aprendemos a mudar o ambiente ao nosso favor, a criar ferramentas, a construir estratégias de sobrevivência e, com isso, a espécie humana evoluiu. Segundo estudos científicos, a Terra já enfrentou 5 grandes eventos de extinção em massa, períodos em que a vida quase desapareceu em um piscar de olhos geológico. Mas, entre todos esses eventos, um se destaca até hoje e é amplamente retratado em livros, filmes e documentários: a extinção do Cretáceo-Paleógeno, ocorrida há cerca de 66 milhões de anos. Esse evento catastrófico foi provocado pelo impacto de um asteroide na região da península de Yucatán. As consequências foram devastadoras: erupções vulcânicas em cadeias, mudanças climáticas drásticas e, por fim, a extinção de aproximadamente 76% das espécies vivas na Terra, incluindo os lendários dinossauros. Mas, enquanto os gigantes desapareceram, pequenos mamíferos do tamanho de rato noturno, tímidos, vivendo nas sombras, sobreviveram. Esses seres frágeis, que um dia pareceram insignificantes diante dos répteis colossais, eram os nossos ancestrais distantes. Eles se adaptaram, persistiram. O que parecia impossível aconteceu. Aquela espécie pequena e vulnerável evoluiu. Desenvolveu um cérebro capaz de imaginar, planear, criar e transformar o mundo de forma drástica. E então, 66 milhões de anos depois, a humanidade floresceu. A espécie humana se tornou tão incrível e evoluída que seria impossível falhar ou se autodestruir, não é? ايش صار معك يا عمو؟ ايش صار؟ كنت نايم؟ ايش صار؟ ايش؟ كنت نايم وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ انت خايف الحين؟ خايف ليش خايف؟ خلص القصف الحين خلص يا عمو خلص خاف خلص انا معاك ماشي؟ خلص انت بطل لا انت بس خايف ايش خايف؟ بدك ابوك؟ الحين اجيب لك ابوك خلاص؟ اجيب لك ابوك كمان؟ Se aprendemos algo com a história, é que a humanidade sempre procura um jeito de causar a destruição da própria espécie. Mesmo após pandemias, guerras, crises, economias e catástrofes naturais, continuamos nos empurrando rumo ao abismo. E, ironicamente,
com todas as ferramentas que criamos para sobreviver, também criamos as que podem nos extinguir. O mundo já enfrentou inúmeras crises e guerras em larga escala, mas poucos períodos foram tão marcados por conflitos globais quanto a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que teve início em 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918, revelou até onde um confronto entre grandes potências pode chegar. Milhões de vidas foram perdidas e infraestruturas que levaram séculos para serem construídas foram destruídas em poucos anos. Mas o que parecia ser o auge da tragédia humana foi apenas o começo. A humanidade conseguiu superar sua própria brutalidade com a chegada da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1 de setembro de 1939 e terminou em 2 de setembro de 1945. Foi nesse grande evento onde o mundo conheceu um dos piores seres humanos que já andou sobre a Terra. E assim como ele, outros grandes ditadores que protagonizaram a fase mais obscura da humanidade. O mundo mergulhou em trevas. Foi nesse período que a humanidade cruzou uma linha sem volta. Descobrimos que agora existia uma arma capaz de matar centenas de milhares de pessoas com apenas um único ataque. O evento mais emblemático dessa nova era de destruição ocorreu em agosto de 1945. No dia 6 de agosto, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica Little Boy sobre Hiroshima. Cerca de 70 a 80 mil pessoas morreram instantaneamente. Até o final daquele ano, o número total de mortos ultrapassaria 140 mil, devido aos efeitos da radiação e ferimentos graves. 3 dias depois, em 9 de agosto, a segunda bomba, a Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki. Aproximadamente 40 mil pessoas morreram de imediato, com o total de vítimas chegando a mais de 70 mil até o fim de 1945. Esses ataques devastadores levaram à rendição do Japão em 15 de agosto de 1945 e ao fim oficial da guerra, mas também deixaram uma cicatriz profunda no mundo. Foi ali que as grandes potências perceberam o verdadeiro poder que tinham em mãos, a capacidade de apagar cidades inteiras em questão de segundos, mas também entenderam os riscos. Um ataque poderia desencadear uma retaliação ainda mais destrutiva e ninguém sairia ileso. Começou então uma nova fase, a Guerra Fria, um conflito indireto entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética.
Não havia batalhas frontais entre essas superpotências, mas o medo de uma guerra nuclear pairava sobre o mundo como uma sombra constante. Parecia que tudo havia se acalmado. A humanidade evoluía. A tecnologia avançava. A ameaça parecia ter ficado no passado. Estávamos todos seguros. Sem sombra de dúvidas, não cometeríamos os mesmos erros do passado. A humanidade aprendeu e evoluiu, certo? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не столкнулись. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou sua invasão em larga escala sobre a Ucrânia. Naquele dia, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o início de uma operação militar especial, alegando o objetivo de proteger as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. O que parecia ser apenas um acontecimento rápido se arrastou por mais tempo do que o esperado. Então, o medo voltou. Aquela velha sensação de incerteza, de não saber se o sol vai mesmo nascer para todos no dia seguinte, retornou com força. O mundo reviveu o temor de que, a qualquer momento, um simples botão pudesse ser pressionado e tudo chegaria ao fim. Nem mesmo os mais poderosos permaneceram tranquilos. Bilionários que pareciam intocáveis começaram a construir bunkers subterrâneos capazes de resistir ao impacto de uma bomba atômica. Estão se preparando, mas para quê exatamente? O que eles sabem? Enquanto isso, a população se pergunta: o que será de nós? O governo vai nos proteger? Em quem podemos confiar? Mas a verdade é dura. Em uma guerra entre elefantes, as formigas no centro sempre são esmagadas. E para os líderes mundiais, a vida de um cidadão comum tem o mesmo peso de uma formiga no campo de batalha dos gigantes. Não se engane, meu amigo. O governo não protege ninguém. Somos apenas peças substituíveis, descartáveis, numa engrenagem que movimenta cofres e egos de homens sedentos por poder. Lembra que a Terra já passou por 5 eventos de extinção em massa, como mencionei no início do vídeo? Pois bem, muitos cientistas acreditam que estamos à beira do 6º, só que desta vez causados por nós mesmos. Desmatamento desenfreado, poluição, mudanças climáticas, e até a ameaça de uma guerra nuclear formam um cenário perfeito para mais um colapso planetário. Enquanto isso, alguns se dedicam a acumular fortunas, achando que o dinheiro os protegerá quando tudo desabar. Outros seguem a vida com total despreocupação, acreditando que o colapso global não passa de teoria da conspiração, inventada por paranoicos. Mas aí o inesperado acontece. China has identified the cause of a mysterious new virus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. De repente, o mundo parou. A crise bateu à porta de todos. E ficou claro, os governos não têm o controle em momento de caos. Percebemos que somos vulneráveis, trancados em casa, com medo, impotentes, obrigados a tomar vacinas apressadas, sem garantias reais, enquanto a confiança nas instituições desmoronava. Em cenário de colapso social, político e econômico, uma coisa fica evidente. A única pessoa que pode realmente te proteger é você mesmo. Você deve estar pensando, pô, Júlio, mas cada cenário como esse vai apresentar coisas diferentes. E sim, cada desastre específico vai gerar consequências específicas. Mas, quando nós olhamos para seres humanos,
eles são relativamente previsíveis. Ao longo da história, quando desastres de grande escala acontecem, as pessoas tendem a se comportar das formas semelhantes. Quando o castelo de cartas começa a ruir, você fica exposto a todo tipo de perigo. E o maior deles nem sempre são as bombas ou os governos, mas sim pessoas comuns, gente de bem, pessoas com fome. Imagina um pai vendo seu filho ou os seus filhos passando necessidade, porque não se preparou. Ele é capaz de qualquer coisa, até de ferir um inocente. No dia 26 de março de 2025, os líderes europeus fizeram sair um alerta, um aviso de que a população, de modo geral, deveria se preparar para uma eventual crise, de que as pessoas guardassem mantimentos para 3 dias no mínimo. Parecia que eles sabiam de algo que se aproximava, mas o resultado, quase todo mundo ignorou. E então, no dia 28 de abril, o apagão aconteceu. Durante o apagão de energia na Europa, as pessoas sentiram medo, o sistema financeiro ficou paralisado, empresas não produziram e os supermercados estavam fechados. Pessoas que não se prepararam entraram em desespero por não poder comprar bens necessários para a sobrevivência. Alguns se perguntavam se estávamos sob ataque russo ou chinês. O silêncio era ensurdecedor. No dia 13 de julho de 1977, a cidade de Nova York sofreu um grande apagão e ficou claro que as pessoas não estão preparadas para crises. Em caso de um apagão, as primeiras 24 horas costumam ser tranquilas. A maior parte das pessoas acredita que é apenas uma falha temporária, confiam que o governo vai resolver tudo rapidamente e que a ordem será mantida. Mas o tempo passa. Após 24 horas, nas próximas 48 horas, a calma começa a se desfazer. A incerteza cresce, os rumores se espalham e o pânico coletivo começa a tomar forma. Fake news, teorias e boatos alimentam o medo, deixando a população à beira do colapso emocional. Depois de 48 horas, o cenário muda drasticamente. Lojas e mercados começam a ser saqueados por pessoas desesperadas em busca de mantimentos. Não se trata mais de crime, é sobrevivência. Muitos tentam fugir das cidades em busca de segurança, mas o trânsito congestionado, combinado com a escuridão total nas ruas, torna a fuga quase impossível. Sem eletricidade, sem comunicação, sem respostas, as instituições governamentais já não conseguem conter a situação. O caos se instala. O medo dá lugar ao desespero, e o desespero à violência. Mas é justamente no meio das grandes crises que surgem os verdadeiros heróis. E desta vez eles têm nome: os sobrevivencialistas. We're preparing for a series of terrorist attacks on the nuclear facilities of this country. For the Yellowstone supervolcano. Civil unrest following a dirty bomb blast. I'm preparing for the second worldwide Great Depression. For the collapse of society due to peak oil. For a worldwide pandemic. And that's why I'm a prepper. That's why I'm a prepper. And that's why I am a prepper. Os sobrevivencialistas, ou preppers, como são mundialmente conhecidos, são pessoas que se preparam de forma ativa e consciente para enfrentar cenários extremos de crise, como colapsos sociais, desastres naturais, guerras, pandemias, blackouts prolongados ou qualquer evento que possa colocar em risco a segurança, o abastecimento e a sobrevivência. You wake up to sirens blaring. No cell signal. You rush to turn on the television. You see stores being looted. People running. It's chaos outside. This is the moment you've been prepping for. And you think, this is it. Time to grab my bug-out bag, hit the road, and survive. Esses indivíduos não são necessariamente paranoicos ou alarmistas. Na maior parte dos casos, eles apenas acreditam que confiar exclusivamente em governos, sistemas modernos ou cadeias de abastecimento é arriscado e preferem estar preparados para o inesperado. About 7 years ago, my wife and I lost our home to a fire. I watched a lifetime of work go up in smoke. We lost the home and everything in it, including my wife's wedding rings. And I don't ever want to feel that helpless again. And that's why I'm a prepper.
Até mesmo entre os sobrevivencialistas existem perfis distintos. Existem os urbanos ou boogeymen, aqueles que vivem em cidades, mas se preparam dentro do contexto urbano, como blackouts, escassez ou caos social. E existem os rurais ou os bug-outs. São os que vivem e planejam viver fora da rede elétrica, sistema urbano, buscando autossuficiência total, como se manter em uma fazenda ou bunker. E também temos os minimalistas ou estratégicos. Esses evitam acumular bens necessários, mas mantêm habilidades e recursos essenciais, sempre acessíveis. Com os eventos recentes, como pandemias, a guerra na Ucrânia, crises energéticas, desastres climáticos e o avanço da inteligência artificial, o sobrevivencialismo ganhou mais visibilidade e respeito, deixando de ser apenas coisas de malucos do apocalipse para se tornar um estilo de vida prático e realista para muitos. We think about 15 million Americans are actively prepping right now. In terms of percentage of households, we are at or about to cross 10% of all households. And just a few years ago, that was 2% or 3%. What happened to trigger this? More and more people over the last decade that have accepted the reality of climate change and how that impacts the disasters and things that we go through almost every day now. What's happened with our economy since the global financial crisis? What's happened with political discourse and institutional failures. Broadly speaking, more and more people realizing that they are their own first responder. Porque é assim que a maior parte das pessoas vivem, e é por isso que em situações de colapso, a maior parte das pessoas sofre pesadamente. Em grandes eventos civilizacionais de quebra da existência da sociedade, das regras, das leis, a maior parte das pessoas perece ou sofre horrores. E não é porque eles são vulneráveis e pessoas que estão ali por azar, não, cara, é porque eles são ignorantes porque querem. Porque decidiram seguir o caminho da ignorância. Described as an alarmist. I was alarmed. I am still alarmed. All of my colleagues are alarmed. Ser um prepper significa estocar alimentos não perecíveis e água, ter kit de primeiros socorros e ferramentas básicas, construir ou adaptar abrigos como bunkers, casas remotas, refúgios em locais estratégicos, treinar autossuficiência, agricultura, purificação de água, caça, defesa pessoal ou reparos, aprender técnica de sobrevivência em ambientes naturais, estar prontos para fugir para um local seguro, ou seja, o famoso plano B. Lembre-se que é fisicamente impossível o governo cuidar das pessoas em cenários de crise em larga escala. Por isso é que, para essas pessoas ou esses indivíduos, preparar-se não é apenas uma forma de sobrevivência, é um ato de responsabilidade. Então, olhe ao seu redor, perceba os sinais, não se distraia por coisas fúteis, não se prenda em coisas materiais como casas e carros, que a qualquer momento podem se tornar inúteis ou serem destruídos. Para muitos que estão a ver esse vídeo, isso é apenas entretenimento, mas para aqueles que estão sempre preparados, é um alerta, um chamado. Por isso, prepare-se, fique atento, não se distraia e seja um sobrevivente. Bem, eu sou a Lenda e adoro mistérios.